Olá, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais. Roda a vinheta. Muito bem, o nosso convidado de hoje, ele está conectado diretamente de Feira de Santana, na Bahia, que é Odair Ferreira, é professor de História há 6 anos, atuante nas redes pública e privada, é católico, casado com Thaís, vive atualmente a alegria da espera de sua primeira bebê, Mariana, que vai chegar em março. Além das salas de aula, Odair desenvolve um trabalho de formação e evangelização nas redes sociais, onde ele produz conteúdos de história e também esclarece dúvidas sobre a fé católica, sempre com clareza, bom humor e compromisso com a verdade. Seu perfil no Instagram já conta com mais de 135 mil seguidores. Odair, bem-vindo ao podcast da família. Olá, Juliana, Deus abençoe. Muito feliz, né? A minha alegria é poder dizer para vocês que é o primeiro podcast que eu estou participando e eu sei que será uma conversa muito boa e uma experiência que marcará tanto a minha vida como professor e também o meu apostolado aqui no mundo virtual, no mundo digital. Muito bom. Bom, professor, eu gostaria de começar com a sua trajetória, né? Porque, assim, o senhor é professor de história, em sala de aula, professor como eu, inclusive. E aí, depois, misturou história, religião. Não é muito trivial, né? A gente imaginar um professor de história também falando de religião. Conta como é que foi essa sua trajetória, talvez, desde criança. Quando é que foi que se interessou por dar aula, enfim, eu quero conhecer um pouquinho da sua história. Juliana, na verdade, eu, eu era professor antes mesmo da minha formação ali no meio acadêmico, porque por volta dos 13, 14 anos, eu dava catequese, né? A Hum, minha primeira experiência na Igreja Católica foi dando catequese para crianças e para alguns adolescentes, e o ato de ser catequista, mas o catequista, ele é um professor, né, responsável por ensinar aquilo que é doutrina, aquilo que é fé católica. Quando eu concluí o ensino médio, eu pensei em fazer algo na área de comunicação, porque eu sempre gostei muito de comunicação. Então, eu pensei em jornalismo, mas aí depois o desejo não foi à frente. A partir de uma conversa que eu tive com uma pessoa numa loja que eu trabalhava à época, ela dizia que não era um meio muito bom, que para você chegar lá tinha que conhecer alguém que já estivesse lá, e aquilo acabou me desanimando. Aí eu pensei depois em direito, né, porque também tem aquele negócio de discurso e tal, de falar e não sei o quê. uhum. Pensei em psicologia, e aí um dia, uma irmã do grupo de oração, né, eu sou membro do movimento Renovação Carismática Católica, de um Uhum. grupo de oração há 17 anos, participo do mesmo grupo de oração, Restituição, aqui na Bahia. E uma irmã do grupo, ela disse bem assim, de outro grupo de oração, né? Ela falou bem assim, eu falando para ela, ô, igreja, eu não sei ainda o que eu quero fazer, pensei em jornalismo, pensei em direito, pensei em, em psicologia. Aí ela me disse bem assim, o que você gosta? O que é prazeroso para você? E aí eu falei para ela, eu gosto de comunicação, gosto de falar. Eu gosto da sensação de passar para o outro aquilo que eu sei. Aí ela foi e disse, por que você não faz algo para ser professor? Aí eu nunca pensei em ser professor, embora é, a minha realidade na escola era muito boa, inclusive eu era um dos melhores, se querer você queria me achar, mas eu era um dos melhores ali em história, enquanto estava todo mundo achando enfadonho, cansativo, chato, eu estava ali vivendo e viajando com cada informação que os professores traziam na aula de história. E aí eu falei, pronto, eu acho que vale a pena, vou para a licenciatura em História. E Uhum. fui, e aqui estou eu, professor de História.
Muito bom, então essa sementinha aí da docência estava desde o início lá na época de catequista, né? Então, aí, assim, com certeza os pontinhos se juntam e é muito natural, né? Porque professor de história, catequista desde muito cedo. É natural que você também queira falar sobre a fé católica, né? E é tão gostoso a gente poder falar, né, com outras linguagens, né? E entrar nas redes sociais, porque, assim, quem visita o seu perfil, que é o que eu acabei fazendo nesses últimos dias para poder me preparar para essa entrevista, é muito divertido e ao mesmo tempo a gente aprende, né? Agora, entre você começar a dar aula e ter o perfil no Instagram com esse formato que ele chegou hoje, como é que foi essa caminhada? Né? Assim, alguém te deu alguma dica? Ou você começou sozinho? Como é que começou essa história aí de gravar vídeo respondendo caixinha de pergunta? Eu faço isso há mais ou menos 6 anos. Na verdade, eu gravo conteúdo para a internet desde 2019. Tá. Ainda na faculdade, né? Já concluindo ali a faculdade, eu gravava vídeos para é, Facebook, vídeos para o Instagram. E aí, quando eu quando conheci aquela parte ali de caixinhas do Instagram, Uhum. eu percebi que poderia ser uma oportunidade para as pessoas sanarem dúvidas, Sim. né? Tirarem dúvidas, fazerem perguntas e tal. Uhum. E aí eu comecei a abrir lá essas caixinhas. E vinham perguntas das mais anormais possíveis, né? E perguntas muito simples. E eu comecei a respondê-las e postando. Né? Eu fazia geralmente todo sábado, como faço ainda todo sábado, e postava ali na plataforma. Uhum. E quando foi em abril do ano passado, interessante é que algumas pessoas não sabem disso, né? E, na verdade, eu não tinha comentado sobre isso. Porque a caixinha aconteceu justamente no dia após a canonização, ou melhor, no dia anterior à canonização de Carlos Acutis. E Tá. Carlos Acutis, ele é chamado de padroeiro da, da internet. Sim. E eu ainda comentei, né, com alguns amigos que Carlos Acutis, sem dúvida, Carlos teve aí uma interferência para que esse apostolado tomasse a proporção que tomou desde abril para cá. Sim, sim. E é muito assim, o formato é muito simples, na verdade, né? Você tá ali na praia, a maioria dos vídeos você tá ou no carro ou na praia, né? E grava. E também não é só isso, né, Odair? É a forma como você responde. Depois daqui a pouco a gente vai ver alguns dos vídeos, alguns exemplos, mas alguns xingamentos que você usa, né? Assim, fazendo alusão à Bíblia. E assim, isso realmente prende a atenção. E faz com que as pessoas, de repente, queiram saber, né? Porque, assim, sei lá, uma praga do Egito, por exemplo, né? Para você poder usar essa expressão, você tem que saber quais foram as pragas do Egito. Então, isso acaba incentivando as pessoas a ir buscar o conhecimento. Então, é realmente um apostolado, é uma forma de evangelização, né? É verdade. Algumas pessoas, elas me perguntam, né, de onde o senhor tira esses apelidos bíblicos. Sim. Eu digo, e o pior, Juliana, é que, na verdade, é, eu não faço um roteiro. Uhum. De fato, eu não faço. Estou lhe dizendo que eu não faço porque eu não faço. Tanto que tem como você ver as perguntas antes, para depois respondê-las. Sim. Você Porém, poderia eu se prefiro não preparar, vê-las. né? Isso, eu prefiro não vê-las, justamente para que a minha reação seja espontânea. Uhum. E aí as reações são de fato espontâneas. Eu lembro que no primeiro vídeo, que foi o vídeo que viralizou, eu falei bem assim, herdeiro da Babilônia decaída. Uhum. Aí as pessoas, é, porque a gente sabe que a Babilônia tem uma informação bíblica onde o povo de Deus é exilado ali e tratado como coisa e forçados a não adorar a Deus, né? Uhum. Mas o Império Babilônico cai.
E Sim, o herdeiro do que era a Babilônia era Nabucodonosor, que era um homem mau e que trazia para si o desejo de ser adorado como Deus. E sim, quem quer ser quem quer se parecer com o personagem desse? Ninguém quer, né? sim. E aí as pessoas se divertem muito e eu também me divirto Sim, bastante. mas para você achar a graça, né, assim, é óbvio que o nome já é espetaculoso, né, porque é difícil até pronunciar, né, as palavras, mas, realmente, assim, o que me atrai como professora é isso, é usar esse espírito, né, bíblico para instigar as pessoas a quererem saber o porquê, né, porque herdeiro da Babilônia, né, decaída, é engraçado e acaba sendo um apelido que te força a buscar o conhecimento. Isso é muito legal, muito bom. Agora, voltando aí para a sala de aula, né? Aqui no nosso podcast eu já entrevistei o professor Edmilson Cruz, que é um professor de história como você, né? Só que ele é lá do Sul, a gente também fez a entrevista assim, nesse formato online, também com um grande apostolado ali de trazer mais verdade sobre a história. Inclusive, quem ainda não assistiu foi o episódio 20. É só entrar lá no nosso canal e assistir a conversa com o professor Edmilson, né? E nessa conversa, a professora Daíra, ele falou muito sobre a importância da gente estudar história de verdade, eh, sem às vezes o verniz ideológico que está nas apostilas, no material didático. E assim, eu sou mãe e eu também percebo isso nas apostilas das minhas filhas, né? Agora, como é que a gente vai, assim, o senhor como professor de história, né? Qual é a melhor forma da gente acessar esse conhecimento de história de uma forma mais neutra, assim, sabe? Olhando para os fatos de fato, porque, assim, eu enxergo muita dificuldade nisso. É uma realidade, Juliana, que todo o Brasil vivencia. Todos os pais vivenciam e nós, professores, também muitas vezes acabamos tendo esse choque, porque temos materiais didáticos que divergem muito da realidade dos fatos. E qual é o problema? Eu já tive experiência de estar dando aula sobre algum determinado assunto e eu trazer uma verdade com fonte histórica comprovada através de um livro ou de um artigo, e o aluno me fala assim: mas professor, aqui no livro está falando outra coisa. Sim. E você tentar convencer o aluno de que aquilo que o livro traz, infelizmente, não é uma verdade. E qual é o problema? Para a gente conseguir convencê-lo daquilo que nós estamos falando é uma verdade baseada em fontes, é complicado. É, parece que o professor de história ele precisa pender, sabe, Uhum. para um lado ideológico, ainda que não seja verdades. Sim. Aí é o complicado. É como se Teve ele uma tivesse situação que em pagar um que pedágio ideológico, né, assim, a sensação que eu tenho, assim, se ele não se posiciona mais de um lado desse espectro ideológico, é como se ele não fosse, né, assim, ele não pudesse fazer parte desse grupo, professores de história, sei lá, né, pronto, professores de geografia, né. Diga, você ia falar você disse ia dar um exemplo, né? de um aluno tinha uma informação no livro didático que era extremamente, né, contraditório e eu passei um trabalho de pesquisa para toda a turma e eu disse bem assim: vocês irão pesquisar numa fonte diferente daquelas do livro didático Hum, e passei para elas a fonte da pesquisa. tá. Então, um dos pais de um dos alunos entrou em contato dizendo que qual era o posicionamento ideológico do professor, porque estava fazendo com que o aluno pesquisasse uma outra coisa que não tivesse no livro didático. Eu falei, peraí, a missão do professor é desenvolver o senso crítico do aluno. Uhum. O aluno ele tem que pesquisar. Tanto que eu faço questão de falar no meu Instagram que a minha vontade, a minha missão no meu Instagram é trazer o outro lado da história, porque a história sempre terá dois lados. Uhum.
sabe? E é apresentado para a gente sempre uma visão de quem construiu o livro didático Sim. e tem os seus posicionamentos ideológicos, na maioria das vezes, contraditório à fé, Tá. na maioria das vezes, contraditório aos princípios cristãos. Uhum. E para você fazer isso, eu já tive colegas professores que olhou na minha cara e falou assim: ah, você não é professor, porque você não ensina o que deveria ser ensinado. E Hum. aí, como geralmente é um ambiente hostil, eu prefiro ficar na minha e me retirar para não causar um tumulto maior, porque acredite, nós somos, de fato, uma minoria no meio de uma senzala ideológica, como o povo costuma falar. Sim, isso é muito triste, né? Porque o fato da gente ter assim, um ambiente escolar ser hostil à fé já acaba prejudicando também, porque se a gente for, por exemplo, contar a história do Brasil, e eu vejo isso nas suas redes sociais, né? A gente enxerga a maneira como os livros contam a nossa história é muito pejorativa, faz com que a gente deprecie as nossas origens. E eu acho que muito do problema do brasileiro é justamente a gente não conseguir olhar para a nossa história e enxergar os heróis, enxergar a importância da construção da fé, né? Eh, o senhor mesmo disse, né, em uma das suas caixinhas de respostas, né, o primeiro evento institucional que aconteceu no nosso país, né, a partir do descobrimento, foi uma Santa Missa, né? Então, como é que você tira esse elemento da fé que foi tão determinante na construção da nossa história? Você não consegue entender, a gente não compreende, a gente não identifica os nossos heróis, a gente não identifica as pessoas que a gente admira, e isso faz com que a gente vire um povo que se autodeprecia. Isso faz muito mal para a gente como sociedade, não é? O detalhe, né, quando você fala, é que fazem isso na busca e na defesa de um tal Estado laico. Uhum, Mas há uma diferença entre Estado laico e laicismo. Há uma diferença. O Estado laico dá a você a possibilidade de você escolher quem você quer servir e qual religião você quer frequentar. Parece que o que eles querem é fazer com que seja um Estado ateu, uhum. sabe? Tire Deus em sua totalidade do nosso meio. Quando a gente presencia aquela Santa Missa celebrada por Frei, né, Henrique de Coimbra, a missão, e aqui não tem como não falar, tem pessoas que falam bem assim, tem pessoas e professores que têm ódio de Portugal. Ódio, ódio Sim! Não, triturante. a maioria, professor, a maioria retrata a Dona Maria era louca, né? Dom João VI era um glutão, um troglodita, né? A gente mesmo E, até e, o, de, vai, diga. e o detalhe é porque professor com professor É, verdade. passa aqui, né? O detalhe, Julie, é que Dona Maria, ela é chamada aqui no Brasil de Dona Maria a Louca. Lá em Portugal, ela era chamada de Dona Maria a Piedosa. Como pode, Dona né? Maria, ela era catolicíssima, Uhum, sabe? Fazia obras e mais obras generosas, tinha um amor imenso por ela por parte do povo. Quando a gente entende que o Brasil não foi obra de um acaso, existe inclusive uma história interessante, né? Eu gosto muito, que na batalha contra os mouros, Dom Henrique, o primeiro rei de Portugal, ele tem uma visão, né, uma revelação de Jesus, em que Jesus fala que iria, como se fosse, dar a Portugal terras para o Portugal construir um reino para o Senhor, para uhum, Cristo. E ali, Dom Henrique,
ele coloca nos escudos dos soldados portugueses cinco, como se fossem cinco pedras, né? Simbolizando as chagas do Senhor. Uhum. Quando eles chegam na expedição aqui no Brasil, quem está naquela expedição é Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral era um cavaleiro da Ordem de Cristo. Sim. A gente lembra que os Cavaleiros Templários tinham acabado, surge então os Cavaleiros da Ordem de Cristo, do qual Pedro Cabral faz parte. Eles chegam aqui com a missão que é muito mais espiritual do que tão somente expandir as terras portuguesas. A Uhum. gente tem que acreditar que o Brasil nasce primeiro do desejo de Deus. Sim. Não é à toa que a celebração da Santa Missa é para dizer: esta terra pertence agora ao Senhor. Não Sim. era pertencer apenas a Portugal, era pertença primeiro do Senhor. Sim. Não é à toa que nossas cidades elas terão, em sua maioria, nomes consagrados aos santos, dedicados aos santos. Sim. Quantas cidades vai ser Santa Catarina, São Paulo, São Bernardo, Salvador, Espírito Santo. sabe? Santa Bárbara, outros, Espírito Santo. Você vai ver tanto nome São de santos José. católicos no Brasil. A gente falou de São José agora há pouco, São José do Rio Preto, São José dos Campos, né? Tem São E José de. Santa Maria. Sim. E não dá para você tirar o Cristo, né, da essência do Brasil. Não. Ainda que queiram, o Sim. Brasil ele jamais deixará de ser um país genuinamente cristão. Sim. Ainda que queiram. Não, a marca cristã já foi colocada quando eles chegaram aqui. O nosso primeiro nome foi Terra de Santa Cruz, né? Então, a maioria dos feriados, Odair, a maioria dos feriados, né? As pessoas deveriam agradecer muito, né? A igreja, porque a maioria dos Natal, o carnaval tem a ver com o cristianismo, né? O São João do Nordeste, que é tão celebrado, só existe por conta dos santos, né? Então, realmente, como é que a gente vai ensinar história se a gente tira esse fator da equação? Não dá, né? Agora sim, Júlia, infelizmente, existem momentos em que você precisa ter cuidado até para falar sobre isso nas escolas. Uhum. Qualquer realidade de escola, tá? Pública ou privada. Sim. Eu tenho que ter cuidado. Por isso que a migração, ou melhor, o chegar na internet, para mim tem sido um prover de Deus, uma providência de Deus. Porque eu posso falar, aqui é o meu espaço, né, na minha rede social, e eu falo o que eu quero. Uhum. E ficará para escutar quem deseja me escutar. Não é à toa que a gente chama de seguidores as pessoas que ali estão. Sim. Elas querem seguir para acreditar naquilo que você fala, Uhum. sabe? E quantos seguidores já me disseram: professor, eu nunca escutei essa informação. Quer ver uma coisa? Eu falei no meu Instagram, faz alguns meses, sobre a a esqueci, Revolução Francesa. Hum. A Revolução Francesa, ela é falada no livro didático, Juliana, como um acontecimento incrível, maravilhoso, Fantástico. sabe? Que desabrochou a mente humana do povo, né? A partir daquilo dos grandes pensadores Que iluministas. tirou o E mundo das aí, trevas, né? Pablo, não, e quando eu explico que a Revolução Francesa não foi apenas igualdade, liberdade, fraternidade, né? Uhum. Igualité, liberté, fraternité. Sim, sim. Mas, na verdade, eles provocaram é, uma chacina, foram dezenas de centenas de pessoas mortas, Sim. padres foram assassinados, igrejas foram fechadas, o acontecimento
mais terrível que aconteceu foi a morte das irmãs carmelitas e da madre, Sim. em que elas foram acusadas de fanatismo simplesmente por quererem permanecer católicas. Elas não podiam permanecer católicas. E Uhum. todas elas são guilhotinadas, né? E tanto que tem até um filme no YouTube que vai falar sobre isso. A cena delas sendo guilhotinadas é uma cena que mistura dor, sofrimento e beleza, Sim, porque elas vão porque elas rezando, né? sobem, ela sobe para aquele pro local da guilhotina e ela sobe cantando o Vini Criato, Uhum. que os próprios as pessoas que ali estão são chocadas com aquela cena, Uhum. sabe? E ali nós teremos outros casos, né? O tempo do terror vai fazer com que padres sejam assassinados tão somente por serem padres, e isso não vem no livro didático. Não Quando vem. eu ensino isso para os alunos, eles ficam estupefatos Uhum. e falam, professor, eu achava que era tão bonita a Revolução Francesa. Aí eu digo, pronto. E às vezes eu falo bem assim, viu? Eu digo Se pronto. vocês não acreditam, eu falo, se vocês não acreditam no que eu estou falando, pesquisem Sim. para saber se é verdade. Sim. Não, olha, se a gente tivesse os professores de história, né, com esse entendimento, essa capacidade, como não seria diferente, né? Porque o jovem, o adolescente, o pré-adolescente, como o professor influencia muito ele, né? Obviamente que a gente tem a Muito. família e o papel da família. Bom, a gente está aqui no podcast da família justamente para levar esse conhecimento, né, para os pais, para as mães, enfim, para que as famílias fiquem mais atentas. Mas o papel do professor também é muito importante nessa formação crítica e o de mostrar os dois lados, né, da história para que esse aluno chegue às suas próprias conclusões. E a gente não vê isso, né? Infelizmente, a gente vê os alunos serem moldados para enxergar os fatos históricos de um prisma somente, né? É- E o que resta pra, para o professor é tentar trazer para eles a possibilidade deles pesquisarem. sim. Tanto que nas minhas aulas, geralmente, eu coloco que eu trabalho com sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Uhum. Primeiro e segundo ano também do ensino médio. E eu faço questão de colocá-los para pesquisar, para que eles saibam que aquilo que eu estou falando não são pensamentos meus, Uhum. sabe? Tem Sim. alguns que pesquisam mesmo, a gente sabe que adolescente às vezes é relapso, tem outros que não tá nem aí, mas eu digo, a minha missão é fazer vocês conhecerem todos os lados da história. Tanto que o fato de ser conservador não faz com que eu passe para eles apenas os pensadores e posicionamentos conservadores. Uhum. Eu quero que eles conheçam as duas realidades. E Claro. eles irão entender o que foi melhor e o que não foi melhor para a sociedade naquela época. Sim. E, consequentemente, para a nossa atual também não será. Exato, é. Se a gente for pensar, né, de novo, aí voltando para a história, abolição da escravatura, né, Zumbi dos Palmares, a maneira como as pessoas olham para. Eu queria que o senhor falasse algo sobre Zumbi dos Palmares, né? O professor que está na Bahia, porque assim a gente vê o livro didático, né, da minha filha, que é sistema de ensino, esses sistemas de ensino, né, que existe no Brasil inteiro, mas pinta um quadro de Zumbi dos Palmares que não retrata, que não é a realidade. Por exemplo, um André Rebouças, que foi um negro extremamente importante, é totalmente deixado de lado. Ele não fica nem no rodapé, né, do livro de história. André Rebouças, os dois, né, os dois irmãos Rebouças, Sim. Luiz Gama, Patrocínio, todos eles são colocados de canto, Uhum. de lado. E assim, ó, e todos E negros, né? Assim, é tão bom saber que você. Sim, sim, não é, professor, homens porque negros. são homens negros, extremamente cristãos, apoiadores da O, monarquia na época, né? o problema, Juliana, é porque, na verdade, temos um,
esqueci o nome dele. Falei sobre ele no meu Instagram recentemente. Henrique Dias. Hum. Henrique Dias foi um negro, lutou no Império, um homem grandioso, mas os nossos livros didáticos não falam sobre Henrique Dias. O motivo era porque Henrique Dias ele vai contra os posicionamentos ideológicos daqueles que fazem o livro didático hoje em dia. Sim. Nós temos um homem, Juliana, que não é falado em nenhum livro didático nosso. Eu nunca vi nada sobre ele, nada, nada, nada. O nome dele é Barão de Guaraciaba. Você já ouviu falar? Não. Eu já ouvi falar de Barão de Mauá, né? Mas não de Guaraciaba. Sim, o Barão de Guaraciaba, ele é um barão negro no Brasil Império. Uhum. O que acontece é o seguinte, ele tinha amizades com Dom Pedro II, tinha amizades com Dona Isabel do Brasil. O Barão de Guaraciaba, ele vai ser um empreendedor, sabe? Ele vai permitir que sejam construídas vias, caminhos por entre o Brasil. Ele vai facilitar com que muita coisa aconteça para que o comércio brasileiro cresça, Uhum. mas ele não será lembrado, ao contrário, ele será odiado por muitos, porque dirão bem assim: ele era barão, mas ele tinha escravizado. Vale ressaltar que estamos em um contexto em que, infelizmente, o Brasil ainda tem a mão de obra escrava como a única. E isso foi uma desgraça do Brasil que a gente não vai nunca esquecer ou colocar de lado. Sim, Não vai. mas não foi O que só a no gente Brasil, sente. né, professora? A gente teve mão de obra escrava em outros lugares no mundo, né? Enfim, obviamente, os africanos, mas em outras raças também foram escravizadas, e até eu ouso. Mas Eu ouso dizer que até hoje a gente tem escravos, né? A gente não sabe como é que funcionam algumas coisas, sei lá, na China, na Coreia do Norte, em alguns lugares que a gente não. Eu não duvido que ainda hoje exista trabalho escravo de alguma forma, né? inclusive, aqui no Brasil, sem dúvida, deve ter alguém agora passando por um processo desse, a gente não sabe. Exato. Quando eu falo para meus alunos sobre isso, e aí eu trago esses nomes desses personagens, eles ficam, professor, mas eu não sabia. Eu digo bem assim, geralmente quando o assunto é esse, eu falo bem assim, qual é o personagem negro da história do Brasil que vocês mais conhecem? É unânime, Zumbi dos Palmares. Sim. E aí vou eu E aí vai dizer Odair. para eles algumas coisas Pronto. sobre Zumbi e eles falam, como assim? Aí eu falo, olha, Zumbi dos Palmares, ele fez parte, de fato, de um dos maiores quilombos do Brasil. Lá no quilombo já tinha alguém imperando, né? Porque quem estava no quilombo era chamado de rei. Esse homem era Gangazumba, tio, inclusive, de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares tinha desejo de tornar-se chefe daquele lugar, mas não tinha como ele ser chefe, porque lá já tinha alguém chefiando. Uhum. Por nada, Gangazumba aparece morto, com sinais de envenenamento. Uhum. Não estou dizendo aqui que foi zumbi, viu? Vice, ó, viu? Só estou dizendo que quando Gangazumba morre, Zumbi torna-se o líder do Quilombo dos Palmares. Uhum. Tornando-se o líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi terá também negros sob seu domínio e ele vai escravizar negros, inclusive vender, sabe? É por isso que eu não aceito e não uso ele como ferramenta de sinal de abolição ou de luta para as minhas aulas. Tem quem ame zumbi, beleza, continue amando. Eu tenho outras opções de homens negros que foram grandiosos no Brasil. A exemplo do Luiz Gama, que para mim era o cara que deveria mais ser reconhecido. Luiz Gama, ele é vendido pelo próprio pai, depois que a mãe dele morre.
Luiz Gama, ele é autodidata, ele aprende sozinho, ler, escrever, tocar alguns instrumentos. Ele se torna um rábula, né? Que é uma espécie de advogado que não fez direito. E ele vai, através desse ofício, libertar muitos escravizados. O detalhe é que Luiz Gama ele tinha uma, uma latinha de moedas na sua casa, que quando alguém ganhava ali a carga de alforria e não tinha o que comer, não tinha o que fazer, ia na casa de Luiz, Luiz pegava das moedas e dava àquela pessoa para ela poder alimentar-se. Né? Tem É. um fato que Luiz Gama, uma só vez, libertou para mais de 200 escravos, e Luiz Gama não é reconhecido em nossas aulas de história. Sabe, Luiz Gama não é falado em nossas exposições do dia 20 de novembro. Fala-se de tantos outros, mas ele não fala. E isso, para um professor que sabe e conhece a realidade de nomes como o dele, é angustiante. E é É. por isso que eu insisto. Tá? Se eu não posso falar tanto quanto eu queria ali na minha sala de aula, eu faço questão de fazer com que a minha plataforma local, onde eu estou hoje fazendo esse trabalho, pessoas conheçam aquilo que elas talvez nunca ouviram falar quando estiverem estudando ou ainda estão estudando. Que bom que a gente também aqui está ajudando um pouco mais, né, a reverberar, a ser uma caixa de ressonância para que a gente saiba escolher os nossos heróis, né? Estudar história é a gente olhar para trás para saber como é que a gente chegou até aqui, para que a gente consiga olhar para frente, né? Agora eu me lembrei, a gente também aqui no podcast já entrevistou também a Beatriz, que é uma escritora e que resgata esse valor aos heróis da nossa história, né? Então ela escreve sobre Dom Pedro II, por exemplo, sobre Princesa Isabel, que foi uma grande apoiadora, né, do movimento de libertação dos escravos, Por isso, né? Princesa Isabel, que inclusive coroa Nossa Senhora Aparecida, né? Ela que dá o título de rainha Nossa Senhora Aparecida. Não foi Princesa Isabel, professor, que diz que porque logo que ela liberta os escravos em 1888, enfim, a abolição dos escravos é um movimento que acaba culminando depois na proclamação da República, né? Que muitas pessoas chamam de golpe. E aí eles falam que ela foi uma das responsáveis, né, por isso ter acontecido. E aí eles falam para ela assim: a senhora vai perder o seu trono, né, se a senhora continuar com esse movimento de libertação dos escravos. E aí ela diz: 1000 tronos eu tivesse, não é? 1000 tronos eu perderia, eu deixaria, abriria mão para libertar os fazendo o povo escravos, livre. né? Onde estão as feministas, né? Para falar, para exaltar a Princesa Isabel, né? E que quando sai do Brasil coroa Nossa Senhora, né? Então assim, eu estou saindo daqui, mas a rainha do Brasil é Nossa Senhora, né? Então, né? Inclusive, a frase dela é exatamente essa. Se eu não governar o Brasil, governe-o perpetuamente por mim. Olha só o que ela deixa de legado, né? Ela, É, e arrepia, né? Quem é católico, ainda é, mais mariano, sim, sente o impacto dessa frase. sim. A princesa, ela era catolicíssima, né? Ela tem dificuldade para engravidar. Ela faz uma promessa para a Virgem Maria de Aparecida, Nossa Senhora Negra, né? Nossa E Senhora aí, Negra, é. para você entender, Juliana, exemplo que é, como eles podem querer sujar a imagem da Isabel e trazê-la como escravocrata. Todos sabem que a família imperial era contrário à escravidão. Qualquer professor de história, ou ele sabe e não quer falar para não bater, não ir contra o que ele pensa, ou na minha concepção é maldade mesmo, É. sabe? A princesa Isabel, ela tinha um amigo, né? Muito, como é que fala? Muito próximo, que era Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, ele vai para o Vaticano conversar, sabe com quem? Leão XIII, Leão né? XIII, o criador da oração de São Miguel Arcanjo.
Leão, isso Do mesmo, Leão exorcismo, do 13. exorcismo de São Miguel Arcanjo, né? É. Leão 13. E chegando lá, a audiência, ó, Joaquim Nabuco, ele chega a dizer bem assim, ele tem uma frase, né, ele fala bem assim, quando eu estava, não, na minha audiência com o sumo pontífice, eu estava conversando com Deus e o Papa fazia como se fosse a ligação da conversa. Tão grande para ele foi aquele momento. E o que Joaquim Nabuco vai fazer é o seguinte: Santo Padre, precisamos que a igreja faça alguma coisa, intervenha. O Brasil ainda é um país que tem pessoas sendo tratado como coisa. O Uhum. Brasil ainda tem escravos. E isso não é do nosso agrado, não é do agrado do governo imperial. Né? Ele praticamente fala: eu estou aqui em nome da princesa Isabel e queremos que a igreja faça alguma coisa. Leão XIII, então, ele escreve uma carta para cá, para o Brasil, falando sobre isso, né? Que o Brasil se apressasse em libertar os escravos, que isso era inaceitável, tratar Uhum. pessoas como objeto, como máquinas, Sim. como coisa. Mas a carta demora a chegar. E Joaquim Nabuco chega primeiro que a carta. Quando o Joaquim Nabuco chega aqui, ele faz um auê nesse Brasil, dizendo que o Papa está do lado dos abolicionistas, que o Papa concorda, que o Papa disse isso e que temos que fazer, que temos que correr atrás e organizar logo a lei que defina de uma vez para sempre. Não bastava a lei do ventre livre, a biohábito, e não bastava a lei do sexagenário. Agora nós tínhamos que ter uma lei que acabasse para sempre com a escravidão, que seria a Lei Áurea. Uhum. E aí os fazendeiros, e os próprios republicanos, eles começam a pressionar. E a pressão era simplesmente essa: se a lei for assinada, o trono que o seu pai governa hoje, Dom Pedro II, e que a senhora governará amanhã, vai cair. Uhum. E aí é quando ela fala a frase que você falou agora há pouco. Sim. O detalhe é que ela assina de fato a lei no dia 13 de maio de 1888, e um ano depois, novembro de 89, eles são expulsos, sem direito de voltar ao Brasil, morrendo no exílio na França, Sim. sabe? Se eles fossem escravocratas, Juliana, ela jamais assinaria. Jamais assinaria. Sim. Ah, mas foi por pressão da Inglaterra. Não existe pressão que faça uma pessoa colocar o seu futuro, o seu governo em questão, igual a princesa Isabel colocou. Fala. É. Porque então, de novo, aí a gente volta, porque todos extremamente voltados para Cristo, né? Foram governantes que deviam obediência ao Senhor. Isso muda tudo, né? Enfim, e o resto é E história, né? um detalhe que eu, um Diga. detalhe que eu não te falei, que embora a carta do Papa, quando ela chega no Brasil, do Papa Leão XIII, chega ao Brasil, a lei já foi assinada. Então, o Papa Leão XIII, ele manda uma rosa de ouro, um buquê de rosa de ouro para a princesa Isabel, que era um símbolo, sabe, grandioso para um Papa dar a um governante, Sim, em sinal de gratidão e meio que um parabéns para ela por aquilo que ela tinha feito. E sim. aí qualquer pessoa pode pesquisar na internet e ver a rosa de ouro que o Papa Leão XIII manda para a princesa Isabel. É. É lindo. Mas que isso não tá na apostila de história dos adolescentes, não tá. A gente tem que contar. Jamais. E é para isso que o senhor tá aí nas redes, e tem o professor Edmilson Cruz, e a Beatriz dos Heróis da História do Brasil, e tantas pessoas que estão aí se esforçando para mostrar o outro lado da história. Brasil Paralelo, com as suas produções de documentários, que são extremamente, auxiliam muito, né? Porque ilustram, são bem
produzidos, e a gente reza para que Deus continue iluminando aí essas pessoas para que a gente continue fazendo esse trabalho. Bom, agora a gente vai para uma parte de dar uma olhadinha em algumas das suas caixinhas de resposta, que as pessoas que nos acompanham vão assistir, e aí eu vou te convidar para expandir um pouquinho mais cada um dos temas, né? A produção vai colocar na tela uma primeira caixinha de resposta, que foi uma que o senhor fez sobre o mal do brasileiro em não conhecer a sua história. Confere aí, você que está nos acompanhando. Porque há tantas coisas boas e grandiosas da história do nosso país que as escolas não contam. Tu acredita que eu já me fiz a mesma pergunta? E pior, não é que as escolas não contam, é que os livros didáticos não trazem essas informações. E por não trazer essas informações, muitos professores acabam não falando sobre elas em nossas salas. Sabe? Às vezes parece que o brasileiro tem a vocação de falar mal do seu país, falar mal da sua terra. Mal sabem eles que o Brasil é um país de grandeza e com tudo para ser uma superpotência. O Brasil, sem dúvida nenhuma, tem tudo para ser um grande país, uma grande nação. Inclusive com pessoas muito boas. Que um dia nós consigamos ver isso. Bom, eu acho que essa caixinha de resposta, que foi a pergunta que foi feita, professor, é porque há tantas coisas boas e grandiosas da história do nosso país que as escolas não contam. A gente acho que já meio que respondeu um pouco isso, né? O senhor gostaria de deixar mais algum comentário com relação a isso? Para as famílias, talvez, o que as famílias podem fazer para estimular os filhos a enxergar o outro lado da história? De que forma as famílias podem ficar mais atentas, talvez? O que as famílias precisam entender um pouco mais. Existem pais que eles se preocupam muito em os filhos aprenderem português e matemática. Uhum. Se os filhos forem bons em português e bons em matemática, são inteligentes. Se não forem bons na disciplina de humanas, geralmente eles não se importam. Mal sabem os pais que é na disciplina de história que muitas vezes o seu filho entra na escola rezando o terço, rezando o Santo Anjo do Senhor, indo para a missa aos domingos, indo para grupo de oração, indo para pastorais em movimento, e ao final daquele ano letivo, ele chega para você questionando se Deus existe ou não. Uhum. Porque o professor dele, que não crê em Deus, ali nas aulas, usando algum material didático, ou até sem usar, colocou ele para questionar se Deus de fato existe. Então, eu digo para vocês, conheçam melhor o material de história. E conheçam também o profissional de história que dá aula aos filhos de vocês. Conhecer a história do nosso Brasil é fazer com que nós entendamos, vale a pena eu amar uma nação que desde a sua gênese teve Deus como fundamento. Não tem por que não termos orgulho desse país que é gigante pela própria natureza e que nos ofertou tantas coisas boas e que, infelizmente, como fala no Instagram, não nos falam. E é para isso que eu estou aqui, para falar daquilo que não falam. Muito bem. Olha, o segundo tema aí já tem mais a ver com a nossa Igreja Católica, né? Que foi uma caixinha de respostas sobre a igreja que Cristo fundou, sobre a Igreja Católica sendo a igreja que Cristo fundou. Dá uma olhada. Prove que a Igreja Católica foi a deixada por Cristo. Prove na Bíblia. Ousado, hein? Ousado. Mateus 16, 18 diz o seguinte: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Minha, no singular, pronome possessivo. Minha. Como é que a gente prova não apenas com a Bíblia? Provamos também com a história. Historicamente, Pedro é o primeiro papa da igreja crucificado de cabeça para baixo no local que hoje é o Vaticano e está a Basílica de São Pedro. A cruz que Jesus foi crucificado está na Igreja Católica. A coroa de espinhos na Igreja Católica. Partes da manjedoura onde ele nasceu está na Igreja Católica. Paulo pregava na Igreja Católica. A resposta é muito longa.
Tudo comprova. Professor, essa foi a pergunta, assim, prove que a Igreja Católica foi a deixada por Cristo, prove na Bíblia. E aí o senhor faz algumas menções, inclusive, da Bíblia, né? Essa é uma que pega muito nas redes, né? Essa coisa da Igreja Católica ser a igreja que Cristo fundou. O senhor fala de São Pedro, enfim. O que mais o senhor tem a acrescentar com relação a essa caixinha? Juliana, é muito natural você entender que, para você que gosta de história, você passará por todo o processo de Cristo, né? Jesus nasce, o mundo para e começa a contar de novo. Sim. 1, 2, 3, 4, até que em 33 a gente tem a narração da sua paixão, morte e ressurreição. Inclusive, nós temos historiadores não cristãos que não foram adeptos ao cristianismo, como o mais famoso, né, que é Flávio Josefo, que vai afirmar a existência de Jesus ali no início daquele século. Tudo bem. Quando eu explicava ali a partir da caixinha que a Igreja Católica foi fundada por Jesus, é porque quando Jesus deixa os 11 apóstolos, já que Judas tinha morrido e depois Matias vai substituí-lo, ele deixa uma pessoa à frente dos apóstolos. E Mateus 16 nos comprova isso. O Evangelho de João nos comprova isso. Em Mateus, a gente vai ver Jesus dizendo: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Mas isso Jesus falava, esta pedra apontando para ele, não para Pedro. Beleza, digamos que você está certo no seu argumento. Mas em seguida, Jesus fala para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligar na terra será ligado, no céu será ligado. O que tu ligar no céu, na terra, será ligado. É o chamado poder das chaves que Pedro tem. Lá no Evangelho de João, nós veremos Jesus dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? E depois de 2 perguntas mais, Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu voltarei para o Pai, um dia retornarei para buscar a igreja, mas durante esse processo tu vai apacentar a igreja, né? É instituído aí o papado, sabe? E aí nós vemos Pedro, Lino, Cleto, Clemente, todos os papas ininterruptos, até o nosso querido Leão XIV. Como a justificativa, né? Como Constantino pôde fundar a igreja ali, já no século IV, 300 e pouco, né? No século IV, se já tínhamos vários papas antes disso. Se já tínhamos santos católicos antes disso. Se mãe de Constantino, Santa Helena, já era católica. A mãe de Constantino. Mãe de Constantino. Aí quando você vê um padre usar a rede social dele para dizer que Jesus não fundou a igreja... Essa aí é de doer. Filha, aí é complicado. Aí não dá. Mas o argumento histórico, né? Não sou teólogo, mas o argumento histórico, teológico, está todo aí. Tanto a história quanto a Bíblia nos faz entender e saber que a Igreja Católica teve sim um fundador. O nome dele foi Jesus de Nazaré, sob a fé de um outro homem chamado Pedro Apóstolo. Estamos todos na barca de Pedro, não é mesmo, professor? Sim. Bom, o terceiro tema também tem a ver com a religião católica, com a nossa religião, que é a missa, que é uma pergunta que foi feita de forma muito educada. Dá uma olhada. Não me leve a mal. Como a missa é o sacrifício de Cristo, se ele já se sacrificou. Como você foi extremamente educado na pergunta, eu serei também na resposta. A missa, ela não repete o sacrifício de Jesus, sabe, lá no Calvário. A missa, ela não é um ato de repetição. Eu vou usar uma palavra que um dia o Dom Henrique Soares usou. A Santa Missa, ela é uma presentificação, ou seja,
É como se nós fôssemos transportados lá para o Calvário toda vez que estamos na Santa Missa. Mas, Odair, mas isso é impossível. Eu sei, mas a lógica de Deus não é possibilidades, sabe? Por isso que é tão sublime e grandioso o Santíssimo Sacramento. Para nós. A missa como sendo o sacrifício de Cristo, e a dúvida da pessoa é o sacrifício que já foi feito. Isso é uma dúvida muito comum, né, professor? Sobre se o sacrifício já foi feito, para que a gente precisa de missa? Juliana, a missa, e nossa, eu rio porque a missa é a coisa mais linda que existe, sabe? Uhum. Mais linda que existe, gente, meu Deus do céu. Eu respeito quem vai para o culto, eu respeito quem vai para a sessão, eu respeito quem vai para a reunião, eu respeito quem vai para todos os lugares que caiba a sua realidade de fé. Não tem problema com isso. Mas a Santa Missa, parece que ela é atemporal, sabe? Parece não, né? Ela é atemporal. Uhum. São Padre Pio, ele dizia: se os homens soubessem a grandeza da missa, colocaríamos polícia, vigilantes para ficarem na porta das igrejas, porque seria tanta gente querendo entrar que não haveria como colocar ordem naquilo ali. Esse Dom Henrique Soares, um dos bispos, né, contemporâneos a nós e que eu tenho um amor muito grande e acredito que um dia será elevado à honra dos altares e que assim o Senhor permita. Mas aí, Bento XVI diz que há santos nos céus que só Deus sabe o nome. A gente sabe que Dom Henrique já contempla a visão beatífica. Dom Henrique, ele dizia que o mistério da missa não é uma repetição do que houve no Calvário. Eu falava isso na caixinha. É uma presentificação do que houve. Sabe? Eu usava, né, essa simbologia. É como se nós entrássemos numa máquina do tempo, caíssemos lá no Calvário, vivenciássemos tudo aquilo dali, porém de maneira incruenta, sem a dor, sabe? Sim. E ali vivêssemos a crucificação, a morte e a ressurreição do Senhor. Não é que a missa é o maior ato de adoração a Deus, né? O maior não, é o ato por excelência de adoração ao Senhor Deus. Porque para ter adoração, tem que ter sacrifício. E ontem mesmo, ouvindo uma pregação, eu lembrava disso. A Igreja Católica é o lugar onde tem o altar e o sacerdote. Onde no Antigo Testamento o sacerdote imolava um cordeirinho e onde agora o sacerdote do Altíssimo, né, o separado, ele agora faz a celebração do Cordeiro de Deus que de uma vez para sempre tirou o pecado do mundo. E ali a gente pode adorá-lo, né? O mistério, né? Até o que o padre fala, eis o mistério da fé. É um mistério, gente. A gente não consegue... Tem um santo da igreja que ele fala bem assim, lá no Calvário, lá no São Tomás de Aquino, o doutor Angélico, São Tomás de Aquino, ele diz bem assim, no Calvário se escondeu a divindade, mas a gente via a humanidade. Na Eucaristia se escondeu a divindade e a humanidade. Aí a gente fica com o mistério. O mistério. É lindo, é lindo. É um memorial, é uma renovação, como a gente precisa, né, da missa, como é importante, né? Enfim, bom, vamos lá para o tema 4, que é Permita-me. Diga. Eu digo para você, meu sonho de consumo é um dia poder dar aula numa escola católica. Católica genuína. Não é católica como algumas que eu joguei, não. Sim. Católica genuína. Sim.
por saber que meus alunos teriam a graça de estar numa Santa Missa durante os horários ali que a atividade pedagógica se permitisse. Sim, é, É lindo. é lindo demais. Bom, o próximo tema eu achei muito engraçado. Vocês vão assistir, é sobre a presença de São João Crisóstomo na Bíblia. Dá uma olhada. Quem foi esse São João Crisóstomo? Tá na Bíblia? Quem foi esse Martinho Lutero? Tá na Bíblia? E essa aí, professor, o senhor acabou alfinetando, porque assim, né, São João Crisóstomo tá na Bíblia? E aí você fala assim, ué, e Lutero tá na Bíblia? O que podemos dizer Porque sobre isso? aquilo foi muito rápido, que assim, tem coisas que não dá para você aceitar alguns questionamentos. Todo questionamento que alguns irmãos protestantes fazem é esse. Está na Bíblia? Está na Uhum, Bíblia? Está na Bíblia? Está na Bíblia? Aí foi por ímpeto, eu sim, Lutero está na Bíblia, já que tudo para vocês crerem tem que estar na Bíblia. Lutero não está, né? uhum, São João Crisóstomo era chamado de boca de ouro, né? O contexto da caixinha foi essa, porque eu falava que São João Crisóstomo, em uma de suas homilias sobre o Natal do Senhor, São João Crisóstomo, olha bem, no século IV, São João dizia bem assim, não é uma criação a data de que Jesus nasceu, 25 de dezembro. uhum, Mas a tradição nos passa que a Virgem Maria foi visitada pelo anjo em março. uhum, Sendo ela visitada em março, em dezembro ela faz 9 meses. E o uhum, bebê nasceria em dezembro. E aí a pessoa foi e falou aquela pérola. Tipo uhum. assim, quem é esse São João Crisóstomo? É simplesmente um dos doutores da igreja, um dos maiores pregadores do seu tempo, conhecido como Boca de Ouro. Tamanha era a eloquência de suas pregações. Mas se a pessoa quiser acreditar que Lutero é melhor, fazer o quê, né? É, sim, exatamente. Bom, e a última caixinha dessa sequência é sobre católicos na Bahia. Essa aí me chamou muito a atenção, porque falou assim, ó, só parabenizar pelo conteúdo, não sabia que tinha católicos na Bahia. Confere a resposta. Só parabenizar pelo conteúdo. Não sabia que tinha católicos na Bahia. Ah, Espírito Santo. Rapaz, o cão tá ousado. E vem cá, e tu achava que aqui na Bahia todo mundo era o quê? Tu esqueceu que a primeira Santa Missa do Brasil, celebrada pelo Frei Henrique Coimbra, foi aqui na Bahia, precisamente em Porto Seguro. E tu acha que aqui não tem católico? Ainda botou umas palminhas dizendo que me parabenizando, herege. Olha, só tem Bahia onde tu mora. Só tem Bahia o quê? Só tem católico onde tu mora. Praga do Egito. Mas hoje, como assim? Em Salvador, na Bahia, onde foi realizada a primeira missa, professor, até a produção vai colocar na tela aí o quadro de Vitor Meirelles, a primeira missa no Brasil. Como assim? Não tem católico na Bahia? Ana, eu morei em um estado do Brasil, em 2016, mais ou menos, e vou lhe falar uma coisa, as pessoas têm uma visão da Bahia e também do Nordeste totalmente equivocada. Gente, a fé do nordestino é extremamente, como eu posso dizer, tipo assim, ó, tá aqui, ó, tá a flor da pele, Uhum. sabe? Nós temos manifestações espontâneas do tipo, Deus é mais, vai com Deus. Eu não sei como é aí, onde vocês moram, mas aqui no Nordeste, você acordar e não pedir bênção o pai e a mãe, você virou excomungado, Uhum. sabe? É nessa pegada. E você é orientado a pedir bênção também
vizinhos mais velhos, tios, e assim vai. Sim. E aí, as pessoas às vezes pensam que aqui, na Bahia, precisamente na Bahia, a gente gira em torno de carnaval, sabe? E acredite, às vezes a maioria do povo que curte carnaval nem são os baianos, Uhum. é turista para pegar de pá. Sim. O baiano, ele tem uma fé, e assim, vamos lá, existem os católicos da Bahia que vivem o sincretismo religioso, que aí não é na Bahia, é no Brasil inteiro, que Uhum. mistura todas as fés, sabe? Que vai para a missa, e vai para o culto, e vai para o terreiro, e pula Uhum. a onda, e vai no Xixenoye, e assim vai. Uhum. Tanto lugares. E existe o católico que entende que eu sou católico, vou na Santa Missa, tenho um compromisso com a minha fé. E aqui na Bahia é muito forte o catolicismo. Uhum. E está crescendo ainda mais, graças a Deus, Nosso Senhor. Então, essa pessoa ela quis fazer um elogio, ela acabou falando uma besteira e acabou escutando. Exatamente. Eu acho até que, assim, emende aí, assim, convida então as pessoas, porque eu tinha falado com o professor, e aí, qual dica cultural que você poderia dar? Eu falei assim, oxe, a minha dica cultural é vem pra Bahia. Venha pra Bahia, né? Que Bahia é tudo de bom, né? Inclusive, as pessoas precisam entender que a Bahia não se resume a Salvador. Uhum. Salvador, tem um local em Salvador, né, que é o Pelourinho, que é um livro de história, assim, A céu aberto, exposto é. à luz do mundo. Hum. Ave Maria! As igrejas são belíssimas, tem muitas igrejas belíssimas. Você entra, você lembra do céu, sabe? Ao entrar, até um ateu lembra do céu ao entrar nas grandes construções que temos ali no Uhum. Pelourinho. Mas nós também podemos visitar Cachoeira de São Félix, uma cidadezinha aqui já mais no interior, linda, belíssima, com construções incríveis. Nós temos a minha cidade não, na cidade onde eu moro, Feira de Santana, onde morou Maria Quitéria, né, a heroína da independência. Nós temos é, praias lindíssimas, que nas praias você também pode visitar igrejas lindas, como uma praia que eu tive agora, uma ilha chamada Ilha dos Frades, onde tem uma igreja dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe, a coisa mais linda do mundo, e é um Olha. dos lugares mais visitados por turistas, sabe, do Brasil inteiro. Ou Uhum. seja, a Bahia, ela é lindíssima, tem pontos turísticos incríveis, tanto para você curtir com a família, também turismo religioso, belíssimo para conhecer as grandes igrejas. Temos o Mosteiro de São Bento. Gente, você tem que conhecer o Mosteiro de São Bento, você tem que conhecer o Arautos do Evangelho, que temos aqui também, e o povo não conhece. Fora a história de Santa Dulce dos Pobres, que é uma santa A Bahia. primeira santa Tem baiana, até um filme, verdade, existe até um filme belíssimo feito sobre a história de Santa Dulce, né? É riquíssimo realmente, né? A cultura baiana, a religião, sim, e essa devoção aí aos santos também, que é muito presente na Bahia. Professor, a gente está verdade. chegando ao final, mas eu gostaria de terminar. O senhor logo, logo vai ser pai, né? Vai se tornar pai. Então, é professor, católico, fervoroso. Eu gostaria que o senhor finalizasse com o desejo de um pai. Assim, o que você deseja para Mariana? Né? Que Brasil você deseja? Que educação você deseja para sua filha Mariana que está aí para chegar? Eu queria que Mariana chegasse em um Brasil onde os governantes sonhassem para o Brasil o mesmo sonho que Dom Pedro II sonhava. Dom Pedro ele dizia que se ele não fosse imperador, ele seria professor, porque Uhum. o sonho dele era justamente fazer do Brasil uma potência no mundo e ele acreditava que isso passaria pelo processo da educação. E hoje eu sinto que, infelizmente, nossos governantes não querem trazer para o povo brasileiro uma educação, sabe, sadia, uma educação honesta, porque um povo educado vai saber conhecer os seus direitos e aí eles perderão, sabe, o sentimento de opressão
que ainda tem pelo povo, através do poder que eles utilizam, que eles usam. Sim, acho que esse é o desejo de todo pai e mãe de bem, né? Que a gente cresça num país onde as pessoas sejam livres nos seus pensamentos, que elas possam se expressar, né? Como o senhor faz, né? Nas redes sociais, enfim. Que assim seja, né? Que a esperança faz parte. A esperança é uma virtude teologal, né? A gente não pode deixar de ter esperança, não é? Agora, como é que as pessoas que gostaram dessa conversa que a gente teve aqui, a gente aprendeu muita coisa aqui nessa conversa, hein? Eu nem imaginava que a gente fosse falar de tantos elementos históricos, né? Mas quem está interessado em se aprofundar um pouco mais na história, quer conhecer mais o seu trabalho, como é que pode fazer, professor? Então, eu tenho, né, meu trabalho no Instagram com o perfil Professor Odair Ferreira. Estou também no TikTok, também com o professor Odair Ferreira, e no YouTube também com o professor Odair Ferreira. Em todas as três plataformas, eu falo sobre história alinhado à fé, né? Para que não precisa separar uma a outra. Eu estou agora também abri inscrições para aulas comigo agora em janeiro. Já temos Bom, aí quase 200 pessoas no grupo do WhatsApp desejando saber como se dará esse processo. E aí acredito que até o dia 18 as inscrições estarão abertas, as pessoas podem entrar em contato pelo próprio Instagram para acessar o link. E tem uma novidade, Juliana, diga. que eu construí no ano passado, eu construí um material, Hum, nem comentei isso com você na nossa conversa, é. um material de história específico para pais católicos. Olha que Então, é um interessante. material do sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Eu trago numa linha, né, uma linha de tempo certinha, os acontecimentos. Faço, inclusive, trago elementos da história bíblica, a história geral, falo ali sobre os acontecimentos e fatos históricos que marcaram o mundo e a ação da igreja naqueles fatos, uma coisa que o povo não sabe, né? Que a queda do Muro de Berlim, que acontece ali no nono ano, teve uma interferência grandiosa de Karol Wojtyla, que será o nosso querido São São João Paulo João Paulo II. II, sim. O livro didático não fala sobre isso, mas no meu livro didático, que eu construí para famílias, escolas católicas, traz esse relato, justamente para a gente entender que a igreja sempre teve atuante no mundo, sem misturar-se com ele, mas o povo faz questão de tirar a ação da igreja, porque não é importante que nós falemos que a igreja conseguiu resolver muitas coisas com sua ação. Mas no Sim. livro didático, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, para escolas e famílias católicas, construído por mim, tem todos esses relatos ali. Professor, eu vou querer, porque a minha filha está começando agora em 2026 o oitavo ano do fundamental, né? E assim, eu faço um esforço muito grande para alinhavar algumas coisas no material, mas é muito bom. Eu vou querer, assim, depois quem tiver interesse pode acessar as suas redes sociais, consegue baixar, é um livro digital, como é que funciona isso? Então, estamos ainda no processo da diagramação do material, que é o que demanda mais tempo e também, né, um investimento financeiro mais alto. Aham. E eu só poderei liberar o material digital depois que fizer a diagramação. Mas a minha intenção é que ele fique pronto para as próximas semanas, justamente por conta disso. Julie, me permita falar um dos motivos que me fez construir o material. Posso falar? Claro, diga. um, uma, uma médica, né? Ela deve até ver esse vídeo. Ela entrou em contato comigo e ela estava desesperada. E ela falou assim, professor, preciso de um socorro. Aí eu falei, o que estava acontecendo e tal. Ela falou, você pode falar comigo? Eu falei, sim, mas ela disse, mas eu preciso que seja por ligação, um vídeo chamado e tal. Eu falei, pronto. Marquei com ela o horário e nós nos falamos. Seria uma conversa de 5 minutos, o que demorou quase 1 hora e meia. Ela me falou que ao chegar em casa, encontrou o esposo dela,
conversando com a filha dela, falando que Jesus era comunista. Não acredito. E ele ainda apresentou para ela, através, né, de justificativas ali, Argumentos. que Jesus era comunista. E aí, aquela menina, ela vai escutar na sala de aula coisas parecidas com o que o pai falou. Uhum. E aí eu falei assim, eu preciso que essa menina tenha uma outra fonte para saber que Jesus nunca foi comunista, sabe? Leão XIII, João Paulo II, Pio IX, Pio XI, ou foi Bento Pio XII, não vou lembrar muito XVI. bem Bento agora. XVI também deve ter falado, certamente. Bento XVI, Uhum. o próprio Papa Francisco, que às vezes as pessoas, né, têm uma visão estranha sobre ele, o Papa Francisco vai falar que não dá para ter conversa com um regime autoritário. Não tem. E aí eu falei, não, a minha missão vai ser construir um material de história para estas pessoas que querem um assunto, porque tem que ser o assunto, tem que falar sobre esses assuntos. Mas existe informação envolvendo esses assuntos que é tirado. E no meu material eu faço questão de trazer tudo, fonte, fundamentação teórica, sabe? Homens, escritores, historiadores que falam sobre o tema. É um material todo ali regido sobre, com embasado na BNCC, e acredito que para os pais que adquirirem, eles Muito vão bom. gostar. É interessante que os pais que estão com os filhos em escolas convencionais façam depois uma análise, sabe, desse material que o aluno estuda com o meu material, e depois que fizer a análise dos dois, busque na internet aquilo que está divergindo e convergindo naquelas informações. E Muito bom. saberá que aquilo que tem no meu material é fato. Um excelente contraponto, acho que uma poderosa ferramenta aí para as famílias, para que a gente consiga equalizar, né, assim, equilibrar um pouco mais esse jogo aí da disciplina de história nas escolas. Professor Odair, olha, sem palavras para dizer o quanto que foi produtiva, frutífera essa nossa conversa. Eu tenho certeza que só dessa nossa conversa muita gente já aprendeu muita coisa, né? Que Deus te abençoe aí no seu apostolado, que Mariana venha com saúde, que seja uma bênção na vida sua e de sua esposa. E eu vou ficar ansiosa esperando aí notícias do seu material. Pronto, Juliana, obrigado a todos, obrigado ao podcast Reunião de Pais. Como eu falei no início, a minha primeira participação em um podcast. Eu fico feliz pela iniciativa de vocês. Espero em Deus que vocês alcancem mais inúmeras e inúmeras famílias que possam conhecer, né, um Jesus aqui na missão de vocês, e que possamos, em um tempo breve, nos encontrarmos pessoalmente para que possamos ter aí um novo programa. Muito, muito bom. Muito bem. Então, olha, para você que nos acompanhou, não deixa de curtir, compartilhar essa conversa nos grupos de WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo da família. Vamos espalhar as coisas boas, né, por aí. E a gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchauzinho.